Olá, sou Humberto Pastor, estou aqui na Estação ABC. Vocês viram que o trem estacionou ali, vamos ver quem é o nosso convidado de hoje. É um cirurgião dentista, ele é até meu xará, é Humberto Camargo, doutor Humberto Camargo, que está aqui hoje. Disponibilizou seu tempo para passar nossas informações aqui. Olha, vocês vão ver cada notícia interessante. Quando a Ercília, minha amiga, me falou do que ele as ideias do planejamento dele, eu falei, não, tenho que levá-lo no programa. Vocês vão ver, todos nós vamos ficar muito contentes aqui e admirados com a ideia que ele teve e do projeto em si. Que bom que você pôde estar aqui conosco hoje, é uma alegria tê-lo presente. Obrigado, Humberto. É um prazer imenso podermos falar daquilo que a gente gosta de fazer. E agradeço a Ercília, que foi ela responsável por me colocar junto com o meu xará, Humberto Pastore, e aqui também no estúdio aqui da TV Grande ABC. É uma satisfação. Que bom. Bom, o assunto, assim, até a primeira pergunta é justamente essa. Humberto, foi assim, como que surgiu a ideia, né, assim, o planejamento de você levar um serviço odontológico, que é difícil, né, que é cheio daquele, vamos dizer, aquela parafernália, para até a casa das pessoas? É um home care, não é isso? Isso mesmo, Humberto, é um pensamento que, como eu venho conversando com alguns colegas, né, e as pessoas aqui em São Caetano, eu vim de São Paulo, eu moro em Bragança Paulista, mas eu nasci em São Paulo, e muitas vezes nós, cirurgiões dentistas, nós nos deparamos com alguns pacientes que não conseguem ir ao consultório odontológico. Pessoas ou com mais idade, ou com alguns problemas de mobilidade. Então eu pensei, como eu poderia promover saúde, ou até mesmo reabilitação, né? Eu sou especialista em prótese, então eu pensei, às vezes as pessoas estão sem os dentes, não só apenas com dor de dentes, né? Aí eu pensei, como que a gente pode promover a saúde e diminuir as dores desses pacientes, sendo que esses pacientes muitas vezes não conseguem sair de casa. Então eu fui buscar dentro da odontologia um conceito, né, que muitos acham que é atual, é mais falado hoje, é lógico, mas existe desde o Antigo Egito, né, no século 13 a.C. E a gente estava conversando aqui, né, pessoas faziam algum tipo de cuidados em casa. Os índios, os chineses, os japoneses. Aí eu comecei a fazer pesquisas de artigos científicos e a gente vê a Inglaterra em 1796, o Japão em 1990 começou a promover essa medicina tradicional. Só que a gente só via o quê? Enfermeiras promovendo esse tipo de cuidado, né? As antigas parteiras e os médicos, mas a gente não vê muito a pessoa do cirurgião dentista. Então eu falei, por que não? Eu não poderia... Essa é a grande novidade, a grande sacada que me chamou muita atenção, né? Porque eu nunca ouvi falar de um serviço odontológico que vá até a residência, né? Isso. E, inclusive, eu chamando a atenção para São Caetano do Sul, que você falou, a nossa cidade aqui, que, vamos dizer assim, acima de 60 anos é a grande faixa etária que domina a população. E é uma população envelhecida, pessoas aí com 80 anos que já não podem mais sair de casa, fica até acamada. Então é super necessário e super útil essa sua iniciativa e espero realmente que ela obtenha um monte de sucesso, porque ela vem encaixar uma necessidade local. Sim, pastor. Muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente ouve, né? A gente fala assim, uma andorinha só não faz verão, uma gotinha no oceano. Mas eu penso que nós, como profissionais liberais, né, e na área da saúde, a gente tem que fazer algo. A gente conhece a política do SUS, a gente aprende isso na graduação, tem isso como matéria, né, o atendimento do SUS. É um sistema fantástico. Até mesmo hoje nós falamos mais do Bolsonaro e esquece um pouco do ex-presidente Lula. Mas o SUS, na época do presidente Lula, aqui não estou defendendo nenhuma placa política, né? Mas pregava-se muito o SUS. Não que agora não exista, ele continua existindo. Mas a gente ouve na graduação, mas na prática muitas vezes não funciona. Porque a gente vê muitas pessoas em filas de espera, não só na parte da medicina, e muito mais na odontologia, né, dentro das universidades,
Eu me formei lá na Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, mas estudei em Campinas, na São Leopoldo Mandique, estudei na USP, aqui na Fundecto, né, em São Paulo, e a gente vê uma fila de espera tremenda de pessoas que, por falta de recursos, não conseguem o atendimento, vai para o ambiente universitário para tentar algum tipo de atendimento. Por quê? Porque no Sistema Único de Saúde existe filas enormes, às vezes até para a extração de um dente, às vezes fazer um tratamento endodôntico, né, o canal, né? E muito mais ainda a questão de prótese, né, que é a minha especialidade. Às vezes as pessoas estão sem os dentes há anos e nisso decorre mais problemas ainda, né? Problemas sistêmicos, né? Problemas... Até por dificuldade de comer, né? Isso. Eu vou até pedir para a nossa produção colocar aqui, que nós temos um banner que bem divulga o seu trabalho, o home care, né? Atendimento odontológico domiciliar. Então, eu queria que você até falasse ali, esses telefones logo vão estar sempre aqui conosco durante o programa, então vocês podem anotar ali, quem estiver necessitando desse tipo de serviço. Mas, são próteses, Isso. restaurações, Isso. tratamento periodontal. Isso. Então, essas são as especialidades que você leva até as residências. Isso, pastores, seria a base desse tratamento que eu estou propondo aqui em São Caetano. Como eu disse, né, eu sou especialista em prótese, né? Às vezes alguns pacientes me procuram em Bragança Paulista, onde eu também atendo, e falam, mas você é dentista? Eu falo, claro, eu sou dentista. Mas a pessoa faz essa pergunta por quê? Porque eu não escondo a minha primeira formação, que eu sou protético, eu sou técnico em prótese dentária. Então, desde os meus 9 anos de idade, né, graças ao meu pai, uma pessoa muito presente na minha vida, e sou muito grato a ele, né? Eu sou protético, né, há 26 anos, né? Eu me formei em 1994 em São Paulo. Depois eu fiz administração de empresas, daí sim odontologia e as pós-graduações, né? Então, quando eu coloco prótese, é algo que eu gosto de fazer, e a minha especialização. E daí eu coloco restaurações. Então, a pessoa tem algum problema dental, que ainda não perdeu o dente, com o tratamento de canal ou não, a pessoa precisa de fazer uma restauração. Hoje, praticamente as restaurações são feitas em resina composta, não mais em amálgama, como antigamente era aquele material prateado, né? E também o tratamento periodontal, né? Eu estava fazendo um mestrado em Campinas, então é uma tríade, né? Ainda eu faço a parte de implantodontia. Mas no home care a base é prótese, restauração e tratamento periodontal, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho um problema de dente, mas às vezes a pessoa está com algum problema na gengiva, está com um problema no osso, que é o suporte do dente. Então existe uma implicação muito grande na questão do tratamento periodontal. Popularmente as pessoas falam uma limpeza, mas limpar o quê? De que maneira? Então o tratamento periodontal, na especialidade da periodontia, ela entra nessa lacuna. Então a base é prótese, restauração e tratamento periodontal. Posso fazer uma cirurgia? Uma extração de dentes? Sim. Posso fazer em ambiente domiciliar? Sim. É lógico que é tudo muito bem estudado. Cada caso, cada paciente é uma situação que a gente tem que avaliar todo o quadro sistêmico. Eu peço exames, né, para fazer um plano de tratamento e direcionar isso à família, que geralmente as pessoas de mais idade dependem dos familiares para autorizar isso e concordar com isso também. Como eu até chamei a atenção logo no início do programa, São Caetano do Sul existem muitos idosos, né? Então, que realmente acamados. Esse então é o processo. Você vai até o local, faz uma primeira análise, talvez possa atender já ali, ou então tem que requerer vamos dizer assim, exames preliminares, né? Sim. Quando eu faço ou a pessoa me busca, né, há muitos casos que o parente, né, a filha do paciente ou o neto do paciente me procura, aí a gente faz uma pergunta, qual é a situação, o que está acontecendo, está com dor? Ah, não, está faltando dente? Então, de qualquer forma, eu faço um primeiro contato na residência, a gente não sabe, né, a pessoa às vezes fala, usa cadeira de rodas, ou tem casos que a pessoa tem diabetes, tem casos que a pessoa teve a retinopatia diabética, né? A pessoa ficou cega, a pessoa ela não enxerga, está com sobrepeso. Então é toda uma questão bem específica
que quando eu chego até o domicílio, né, quando eu chego na casa dessa pessoa, eu faço um exame completo e, quando necessário, peço exames e vejo, né, porque não necessariamente tem que se fazer o tratamento só dentro da casa. Há casos, sim. Há casos que o paciente não sai nem da cama. Sim, muitos casos. E Alzheimer, inclusive, sim, né? Fica lá acamada realmente, e aí você tem que... Nossa, ela não é abrir a boca, você tem que fazer todo um preparo. Um manejo. Né? A questão, pastor, é que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, do programa, muitas vezes a população e as pessoas buscam um médico. Até eu dei a entrevista aqui com seu parceiro Vitor Neto, né, e eu falei, o tema era a saúde começa pela boca. E muitas vezes a gente vai ao médico porque a gente pensa que alguma coisa está tão fora de controle que pode levar à morte. Eu falei, é pesado isso. Mas a gente ignora que, às vezes, você não está com a sua boca num estado de saúde, você tem uma questão toda de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, que vai para todo o sistema. Então, às vezes, a pessoa pensa no médico, mas ignora o dentista. Por exemplo, doenças periodontais, né? Vou falar aqui, não sei se minha mãe está assistindo, mas eu nasci em São Paulo de 7 para 8 meses. Bem prematuro, até sou um pouco acelerado. Começou aí já. Depois eu estudando na odontologia periodontia, observa-se que mulheres com doença periodontal, gengivite e depois talvez periodontite, quando elas estão grávidas e não cuidam da gengiva e do periodonto, nasce filho prematuro. Então, muitas vezes, a questão da doença periodontal, né, e isso é comprovado em artigo científico, que nascem bebês prematuros decorrentes de doença periodontal. Então, a pessoa deveria buscar um pouco mais o dentista também. E o dentista deveria trabalhar de maneira conjunta com médicos, fisioterapeutas e outros profissionais da área. Inclusive, assim, temos aqui em São Caetano muitas casas de idosos, né? São asilos, né? Casas de repouso, que hoje são chamados. E você também está relacionado com esse tipo de trabalho, você poderia estar lá, porque acho que é um campo de trabalho que está muito aberto aí. Mas essa pergunta você vai responder após o intervalo, tá bom? Voltamos já com meu xará, Dr. Humberto Camargo. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp.
Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta aqui na Estação ABC, um programa aqui toda quarta-feira à tarde pela TV Grande ABC, que estamos aqui toda quarta-feira, sempre ao vivo. Tem as reproduções, mas ao vivo é sempre aqui quarta-feira, às 5 horas da tarde. E hoje com o Dr. Humberto Camargo, ele que está trazendo essa inovação, né, do home care odontológico, um serviço então dentário que é levado para as residências. E a última pergunta que eu fiz justamente como seria o tratamento então diante de um quadro tão grande que nós temos, inclusive em toda a região, mas principalmente no ABC, em São Caetano, que são as casas de repouso, os chamados asilos, né, do passado, onde os nossos idosos residem e passam a morar, e muitas vezes, inclusive, acamados, né? Uma dificuldade enorme de tirá-los de lá para levar num consultório dentário. Está aí um campo aberto para você? Com certeza, pastor. Quando eu vejo essa situação de saúde pública dessa maneira, e eu fico espantado, né? No caso, eu não sabia esses dados, né, de São Caetano. Eu sei que nas últimas pesquisas é o primeiro IDH do Brasil. Então é uma cidade muito linda, maravilhosa e bem preparada. Mas quando eu começo a conversar com as pessoas aqui em São Caetano, né, nos comércios, né, pessoas envolvidas, né, na política, a gente vê a mesma coisa que a gente vê em algumas outras cidades com menos estrutura que São Caetano. A falta de atendimento. Então, casas de repouso, né, asilos, né, é um campo de atuação enorme. A questão é por que essas pessoas não estão sendo atendidas. Com certeza lá tem uma enfermeira, com certeza lá tem um profissional, um médico, não sei se de repente dentro das especialidades, mas deve ter um clínico geral, mas também eu posso dizer que na maioria das vezes, com certeza, não tem um cirurgião dentista. Então é algo que deve ser implantado, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui em São Caetano que têm contato com a situação atual da política e também falaram a mesma coisa, não tem esse tipo de atendimento. E deveria ter. São Caetano sendo tão bem estruturada como deveria ter. Eu acho que não existe vaidade, apesar da população colocar o médico numa situação diferenciada em relação ao cirurgião dentista. Mas aqui eu falo como administrador de empresas, né, que comentei com você, eu tenho também como formação, sou administrador, mas a questão da gestão pública. Deve haver falha na gestão pública nos municípios. O Sistema Único de Saúde existe, mas ele não está sendo eficiente, nem eficaz. Como também lá nos Estados Unidos, o Obamacare não deu certo, teve os problemas, lógico que os Estados Unidos é uma outra situação, agora é o Trump que está lá, mas também tem os problemas de saúde. Mas aqui em São Caetano, o que está sendo feito? E eu tenho ouvido que muitas pessoas estão deixando de ser atendidas, principalmente pessoas de idade e muitas das vezes em asilos e muitas vezes em casas de repouso. E cá entre nós, Humberto, essas casas de repouso têm um custo elevado para as famílias. Tem, sem dúvida, sem dúvida. E poderia ser encaixado facilmente um tratamento odontológico. Sim. Eu pedi para a nossa produção colocar aqui, nós temos um minuto vamos dizer assim, de divulgação do evento que vai acontecer na semana que vem, dia 18, vinho filosófico em dose dupla, 2 vinhos e 2 participantes. Então nós teremos essa palestra Propósito e Missão de Vida, e quem vai estar lá na Hype, que fica ali na Rua General Osório 175, é o Wesley Lins e Rafael Souza. Eles unem inteligência emocional com inteligência espiritual. Vai ser, olha, um encontro fabuloso, e a gente vai lá poder também apreciar vinhos também da promoção da Bodega Pastores, que vocês vão poder
Então, se divertir e aprender bastante. Vai ser 2 horas bastante interessantes para todos nós. Conto com você, tá bom? Voltando ao nosso tema aqui, a gente estava falando assim, a pessoa tem um problema de saúde dentária, vai te procurar, o neto tal, e leva. Mas vamos dizer assim, o importante seria não esperar que chegue nesse ponto. Então vamos pedir para quem está aí de cuidador, né, que tem o seu avô, seu pai acamado, que te procurasse também até para uma prevenção. Sim, até o tema, pastor, do outro programa aqui na TV Grande ABC foi sobre o Programa Anual de Prevenção, que é o que eu estou divulgando também aqui em São Caetano. No dia da entrevista eu comentei, né, com o Vitor Neto, quando nós temos algum tipo de problema, seja um problema na nossa casa, na nossa residência, estrutural, ou seja, do nosso carro, nossa moto, seja ele zero ou não, seja casa nova ou não, quanto antes você resolve esses problemas, menor é o custo disso. Sim, sim, sim. E você pode ter certeza que se você tiver um problema no seu carro, eu gosto de usar muito essa comparação, mesmo um carro zero, se você tiver um problema, você leva correndo na concessionária. Se você tiver um problema, choveu, deu essa chuva que alagou São Paulo, teve um problema aqui em São Caetano de chuva, teve destelhou, aconteceu algum probleminha, você vai chamar o carpinteiro, você vai chamar o encanador, você vai chamar o eletricista, você vai de pronto resolver, vai buscar uma solução. Por que a gente não faz isso com a nossa saúde? Então a questão de você apontar isso para os cuidadores, que no caso os pacientes, as pessoas que não conseguem mais buscar a saúde por si, né? Vamos dizer que às vezes elas estão incapacitadas, as pessoas que estão cuidando e olhando para essas pessoas, às vezes é um filho, às vezes é um neto, às vezes é um responsável, né, sei lá se é tutor, né, como podemos chamar, deveriam estar atentos no que está acontecendo. E muitas vezes a gente pensa no cardiologista, no neurologista, no ortopedista, em várias coisas, na fisioterapia, mas na boca a gente não pensa. Não pensa. Então, o coitadinho ou coitadinha da pessoa de idade, né, o senhor, a senhora que está com problema na boca, né, que isso tem implicação em todo o corpo, não faz uma limpeza, não consegue escovar os dentes, não vai passar nunca um fio dental, não vai usar nunca um enxaguante bucal. E nós pensamos que, se Deus permitir, todos nós iremos envelhecer. Nós devemos nos colocar no lugar dessas pessoas e cuidar delas, que essas pessoas elas precisam de cuidado. Então eu penso que fica um alerta, viu, pastor? Quem está cuidando? Então até eu lembro de uma professora na graduação de odontopediatria, e hoje nós estamos falando talvez de odontogeriatria. Sim. Então essa professora falava assim, quando chegava a criança toda na clínica com os dentes todos cariados. É dentinho de leite, não tem problema. Essa professora falava assim, você ama o teu filho? E eu já repasso essa pergunta para esses cuidadores. Você ama o teu pai? Você ama a tua mãe? Porque às vezes as pessoas de idade são jogadas de canto. Lógico, as pessoas que estão dentro de um cuidado diferenciado, numa casa de repouso, é diferente. Mas eu já fiz muita visita lá em Bragança Paulista em asilos. Então tem o asilo do SUS e tem o asilo diferenciado. Mas em nenhum dos dois havia dentistas. Esse erro é comum em qualquer lugar. É triste, tá, infelizmente. Aliás, até por uma questão de comparativo, né? O que você pode nos dizer assim, do atendimento particular em relação aos tradicionais convênios? Pastor, essa é uma grande polêmica, sabe? Eu aqui não vou levantar nada algo novo, né? Mas com certeza quem atende convênio, eu não atendo convênio, já atendi no Tatuapé 3 pacientes de convênio, e isso desde que eu me formei eu optei por não fazer. Um dos motivos é porque eu sempre tive uma outra fonte de ganho, que era o meu laboratório de prótese. Então eu não precisava me submeter a isso. Lógico, o que eu estou falando aqui, de repente, alguns donos desses convênios odontológicos ou médicos vão ficar bravos, né, os empresários, porque muitas vezes eles ganham, porque a pessoa que é parceira, ela recebe.
que na verdade ela paga, né? O conveniado ele paga, mas ele, na hora de receber o serviço e o cuidado, fica a desejar. Então a diferença é do atendimento particular. Se você tiver condição, você vai falar, claro que eu quero passar no particular. Aí eu te pergunto, será que o particular é tão caro assim? Será? Eu tive plano médico quando meus filhos nasceram, mas chegou um momento que eu pensei, eu prefiro guardar o dinheiro e passar no particular, porque na hora que eu preciso do convênio, ele me deixa na mão. E agora, existe a contrapartida dos profissionais. Nós, profissionais, dentistas e médicos, somos muito mal remunerados. Então, eu preferi não optar por essa linha, né, de atendimento. Então, até da sua experiência, né, que você falasse um pouco sobre a qualidade do atendimento personalizado. Certo. Justamente a questão do atendimento particular, não tenha dúvida que o médico particular, o fisioterapeuta, né, nem sei se existe fisioterapia por convênio, deve existir, mas com certeza, lógico que os colegas aqui, dentistas e talvez outros profissionais da área de saúde, médicos e fisioterapeutas e outros, vão talvez ficarem um pouco chateados, mas você não atende da mesma maneira. Porque quando você atende particular o teu paciente, você sempre vai buscar o melhor, materiais de melhor qualidade. E muitas vezes quando você é submetido a trabalhar para o convênio, você usa materiais de média para baixa qualidade. E quando você trabalha de maneira buscando a excelência, você vai sempre procurar materiais de média para alta qualidade. Por exemplo, resina. Porque eu vou citar uma resina americana da 3M, Z350. Os dentistas aqui sabem do que eu estou falando. Um fotopolimerizador Valo, que é da Ultradente, americano, é o que eu uso. Aí você fala, e o profissional do convênio? Vai usar a resina mais barata, o mais barato possível, porque eles recebem um valor muito pequeno do convênio. E esse serviço dá repetição. O paciente vem, faz a restauração, cai. Faz, cai. E fica insatisfeito. Nós temos um minuto aqui, eu gostaria que você terminasse só para, vamos dizer assim, dando um parecer, porque, vamos dizer assim, o sorriso é a carta de apresentação, a porta de entrada de todos nós, né? A importância disso e para finalizar. Pastor, uma coisa que eu sempre penso, para uma pessoa sorrir, ela tem que estar bem dentro de si. Então, quando a gente pensa em prevenção e home care, eu estou buscando algo não só bucal ou mesmo no sistema, mas nós estamos cuidando do ser humano. O dentista ele não cuida só da boca, ele também é um psicólogo. Então eu quero resgatar de dentro da pessoa o motivo de sorrir. Às vezes ela não consegue, mas a gente trabalhando, conversando, às vezes a gente nem atua, mas essa atuação no início é uma conversa, como aqui. Como aqui. Tchau, gente. Até semana que vem com um novo programa.